Todos acharam, amém? Amém. Acompanha comigo, meu irmão, na sua Bíblia, está na Bíblia também, então no grupo facilita. Números 12, versículo 1. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este havia tomado para si, como mulher. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer um outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Versículo 12: não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés então clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada ela por 7 dias? Que seja ela encerrada 7 dias fora do arraial, e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazida de volta. Versículo 16, porém, depois o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Parã. Amém? Pode assentar, meu irmão, fica à vontade. Nós já oramos, a palavra do Senhor é o nosso norte, o nosso guia, e assim será nessa noite de hoje. Amém? O texto vai falar para a gente de uma família que eu tenho certeza, a gente sempre tem, a sociedade em si, o mundo onde vivemos cria os seus estereótipos, as suas imagens e tudo mais, e o modelo de família perfeita muitas vezes é idealizado na cabeça de muita gente, de algumas formas variáveis, cada um imagina de uma forma, de outro, e esse aqui é um modelo que provavelmente quando você olhasse, você ia ficar super feliz e falar: esse é um modelo de família que não tem como dar problema. Esse é um modelo de família que seria assim um modelo exemplar, um modelo perfeito. Porque você vê com a gente, vê comigo. Nós falamos de Moisés, que era um líder de Deus. O texto que a gente leu vai falar que Moisés ele não era um profeta, porque o profeta recebia em sonhos. Deus vai falar o seguinte: não, esse aí eu falo no direto, eu falo e ele me escuta. Então era de uma intimidade grandiosa com Deus. Arão, seu irmão, sacerdote, era sumo sacerdote, estava junto com ele na missão. E Miriam, a irmã, era uma profetisa. E esse texto que vem trazendo esse modelo de família, que aparentemente seria um modelo muito legal, muito perfeito, diante de alguns estereótipos, nos revela que toda família tem um problema e um conflito. E esse é o tema da nossa palavra de hoje. Conflitos acontecem em toda família, não tem jeito. Em algum momento vai surgir algum conflito, vai surgir, como a gente diz no popular, alguma treta, alguma coisa vai acontecer, seja na sua família maior,
né? Seja na sua família menor, dentro da tua casa ali, mas vai acontecer, isso aí é inevitável. Por quê? Primeiro, somos seres humanos. Todo mundo aqui é humano, alguém virou anjo aí, eu sei que o clima está maravilhoso, o Espírito Santo está rondando, mas ninguém virou anjo não, né? Está todo mundo ainda. E nós, como seres humanos, vamos buscar, principalmente dentro da igreja, principalmente na visão do discipulado, do cristianismo, relacionamento. Não tem como você ser igreja sem relacionamento, assim como não tem como você ser família sem relacionamento com ninguém. O pai tem que se relacionar com a mãe, tem que se relacionar com os filhos também com os pais, com os avós, com os tios, e vamos embora, e a família está toda se relacionando. Então entenda, aonde tiver relacionamento humano, a possibilidade de surgir um conflito é grande. Se tiver duas pessoas, já dá umas DRs, né? Os casais ainda que não têm filhos são uma família de dois, já rolam as DRs, já rola ali aquele momento, né? Calma aí, vamos acertar, aconteceu alguma coisa, né? E o marido já sabe que o lugar dele é o sofá, e vai ficar lá uns dias lá e vamos embora. Tá rindo? Segura, tá? O povo tá rindo, o povo que não é casado fica assim. Segura. Claro que não é sério. É porque eu estou brincando com você. Mas a toda família, mas todo lugar que a gente vai ter algum conflito em algum momento, isso é inevitável. Até na sala de aula que não é da família, no teu trabalho que não é da família, tem alguma coisa ali que acontece, isso é nosso, é inerente do ser humano, está no nosso sangue isso aí. A gente vai em algum momento, por alguma questão pessoal, particular sua, entrar em conflito, em atrito com uma outra pessoa. E não se iluda, isso pode acontecer na sua família também. A sua família é abençoada, amém? Amém. A sua família é grande, amém? A sua família está diante do Senhor, amém? Essa daqui também estava, e mesmo assim surgiu um conflito. Essa família, como eu narrei, estava nos pés do Senhor, literalmente, de uma intimidade, de um relacionamento de serviço com o Senhor, homens e mulheres de Deus mesmo, e acontece de surgir um conflito. O conflito, como eu já falei, faz parte dessa nossa questão de ser humano, né? Mas eu creio que quanto mais próximo a gente pode ter esses conflitos também, de certa forma, resolvidos muito mais facilmente. É uma palavra que às vezes você vai pensar, poxa, vai hoje vai falar de família, vai falar logo de conflito, mas conflito logo hoje, queria que falasse uma palavra de bênção, e é de bênção, sabe por quê? Porque está vindo de Deus para você nessa noite, veio de Deus para a minha vida, falou comigo, me ajudou na minha família. E já que nós estamos falando de família, vamos falar também as verdades que as nossas famílias precisam entender. E uma delas é essa: na tua família pode surgir conflito, meu irmão, minha irmã. Vai ter algum momento que você vai ter esse conflito. Por mais que você esteja buscando ao Senhor, e a gente olha e mergulha nesse texto de Números que nós lemos, a gente vai caminhar por ele, entendendo as etapas de como esse conflito vai acontecendo, como o Senhor vai agindo, o que vai acontecendo, qual a transformação que acontece, para a gente sair de um momento de um conflito para um momento maravilhoso na presença do Senhor. Parece meio confuso, mas não é não. Acompanha comigo. Primeiro a gente vai começar a entender como é que começa o conflito. Números 12, mantenha sua Bíblia aberta, tá? Não fecha não. Números 12, de 1 a 2. É ali que você vai começar a entender aonde começou o conflito. É bom identificar isso na sua família. É bom que a gente tenha sempre isso à nossa vista de identificar. Números 12, de 1 a 2. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita, com quem se casaram, porquanto algumas Bíblias está escrito Cusita, Cuxita, com SH, tanto faz. Tinha casado com essa mulher estrangeira, e disseram, porventura não falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E como é que termina? E o Senhor? Guarda isso para você já nessa noite, para a sua família. O Senhor está ouvindo tudo que está sendo falado dentro da sua casa. Não tem como você esconder nada do Senhor. Não há como nós estamos com as nossas famílias consagradas ao Senhor falarmos algo que fique oculto ao Senhor. Tudo que você falar, meu irmão, tudo que você pensar, o Senhor já tem ciência disso. O Senhor já está olhando, já está ouvindo, já está começando a pensar, a trabalhar na sua vida isso que está na sua mente, né? E a gente começa a perceber que tudo começou, esse conflito dentro dessa família abençoada, por esse casamento. Moisés Moisés pega uma mulher cuxita para se casar. Na tradição deles isso não era legal, porque
era uma mulher estrangeira, era uma mulher de fora. Então a gente percebe que os irmãos que até então estavam muito envolvidos com ele começam mas o Senhor só fala com ele? O Senhor já falou com a gente em algum momento? Será que também não somos nós também profetas diante do Senhor? Em algum momento na família abençoada de Moisés, entra alguma coisa que parece incomodar, e o Senhor ouve, e o Senhor está presente sempre sobre as nossas famílias, Ele ouviu, e você percebe que através desse sentimento, de algo que alguém da família fez, no caso, a tomada de uma esposa de fora, começa a gerar no coração dos outros irmãos uma raizinha ali de ciúmes, de uma avançada, assim, de uma sensação de ter também o poder, de ter também a autoridade que estava sobre ele, de também ter, não, mas o que Moisés faz, entre aspas, o que eles estavam falando era isso, mas o que ele faz a gente pode fazer também. Então começa a ser tramado ali, dentro dessa vida da família, uma estratégia que parece que diz o seguinte: não precisamos mais da figura de Moisés. Deus pode falar com a gente também. Deus pode agir na nossa vida também. Deus pode estar comigo e nós podemos também ser profetas, né? Tudo começa com esse detalhe de uma atitude de alguém da família que talvez não esteja de acordo, em algum momento não caiu bem, ou talvez as pessoas não estavam no mesmo espírito para entender o porquê daquilo. Acontece nos nossos lares. Às vezes uma palavra que vem de Deus, nem todo mundo consegue entender. E algumas pessoas da família ficam naquela, mas por que ele não está entendendo? Meu irmão, o Espírito pode não ser o mesmo na vida de todos. Deus pode falar com você claramente, talvez o seu marido, sua mulher não estejam em sintonia para entender isso. E é isso que a gente vai trabalhar durante a palavra de hoje. Que é para quando Deus falar, quando Deus agir, a sintonia da família prevaleça. E não haja um telefone sem fio que foi solto ali e no final chega uma mensagem distorcida, não. Para que haja uma mensagem genuína para as nossas famílias. Para que haja algo que verdadeiramente vem da parte do Senhor. Esses sentimentos, amados, são gerados por particularidades. Né? Pequenas coisas que acontecem podem gerar na tua família sentimentos ruins uns com os outros. E a gente tem que estar atento a isso. E eu sou muito crítico a isso, porque não é para deixar isso passar. Você tem que ter uma visão espiritual sobre a sua família, para entender se há algo que está começando a ser gerado no meio da sua família que não está vindo da parte do Senhor. E por que a gente está aqui bastante essa questão de que Deus ouviu? Porque quando a tua família está no altar do Senhor, Deus vai ouvir e Ele vai trazer essa verdade à tona para você. Para quê? Para que haja uma briga na família? Não, para que haja bênção na família. Para que esses ciúmes, para que essas pequenas coisas, como estava acontecendo aqui, sejam corrigidas, para que essa família novamente se reagrupe e avance. Se reagrupe e avance. Não tem plano errado naquilo que Deus criou. Na última vez que eu falei sobre família, eu falei que a família é o perfeito plano de Deus, amém? O que você tem é perfeito plano de Deus. Então pode estar acontecendo algum ciúme, algum conflito, algum atrito, sim, mas entenda, continua sendo o plano de Deus, continua sendo do domínio do Senhor. Se você está consagrando a tua família, se você está caminhando com Deus, mas olha que está acontecendo as coisas estranhas, meus irmãos não estão falando comigo direito, o meu pai não está me entendendo, a minha mãe não está, tem um tio meu que está fazendo fofoca minha, não se atemorize, mantenha o seu propósito diante do Senhor. Não se desvie, não vai nem para um lado nem para o outro. Pode ser que seja algo temporário, é um conflito que está começando, e é a oportunidade que Deus está te dando e te revelando de que tem alguma coisa errada aí que precisa ser tratada. Deus não está interessado na minha e na sua vergonha, mas Ele está interessado em ver os filhos dele felizes, o perfeito propósito dele que a família feliz, avançando, e por isso, se surgir conflito, Ele vai trazer uma revelação para isso. Ele vai trazer um pleno entendimento para a família. Olha, tem coisa para vocês acertarem, que vocês precisam avançar. Isso que estava acontecendo aqui na vida dessa família abençoada, mas era uma raiz de ciúme, alguma coisa que não estava bem resolvida ali, e aí começa a surgir como uma fofoca, um pecado que é abominável diante do Senhor, e começa a aparecer querendo minar a família.
comentários. Às vezes a gente tem que vigiar, às vezes a gente fala uma coisa para o nosso filho, cheio de uma intenção até de brincadeira ou qualquer outro sentimento, e o teu filho não ouviu bem aquilo. Você precisa estar atento a perceber se o teu filho precisa ouvir aquela coisa de uma forma diferente de ti novamente. Você está me entendendo, meu irmão? É você ter uma sabedoria de não falar, não ouvir, de não entender, olhar a tua família e perceber, tem alguma coisa aqui que precisa ser corrigida. O conflito aconteceu, e aqui a gente começa a perceber então que o conflito foi instaurado. Houve alguma coisa ali que começou, e o texto dá a entender, né, quando você lê direto, você pensa que aconteceu no estado. Provavelmente não. Provavelmente isso aconteceu ao longo dos dias, aquilo não foi conversado na família, aquilo não foi colocado na família, ninguém chamou Moisés, mas por que você pegou uma outra mulher? Tinha que ter pegado uma mulher do povo, vamos conversar com isso? Não. Simplesmente isso foi guardado, ficou no coração, foi gerando uma raiz de amargura, começou a virar uma fofoca, até que chega ao conhecimento do Senhor. Do Senhor não dá para esconder. Do Senhor, glória a Deus por isso, nós não temos como esconder nada. Nós precisamos então viver uma vida de transparência diante do Senhor. Se tem alguma coisa na tua família, amados, que você ouviu de algum irmão, primo, parente, não vai para o caminho dessa fofoca, botar no teu coração, mas também ele nem é tão especial assim na família. Ele também nem é isso tudo, ele nem é está achando que é a última bolacha lá, o último biscoito do pacote, ele nem é isso tudo. E aí começa a ter uma pessoa na família que começa a ficar sendo desprezada, sendo marginalizada, sendo colocada de lado. Mas isso não é plano de Deus. O plano de Deus é um plano de perfeição, é um plano de união. Hoje de manhã nós falamos durante a escola dominical, para isso deixa o homem, a sua casa, se une uma mulher, para os dois virarem uma família. Há um projeto de Deus maravilhoso na família, e esses conflitos não podem minar as nossas famílias. Há esse momento então de entendimento do conflito. Eu vou dizer que esse aqui seria o momento de reconhecer que tem um problema, tem algo que precisa ser corrigido. E aí você avança comigo na sua Bíblia, para a gente começar a entender que quando você identifica um conflito, o próximo passo que esse texto vai nos orientar, dentro desse entendimento, é você simplesmente fazer o quê? Conter o crescimento desse conflito. Encontrou o conflito, é inevitável, ok, mas eu encontrei, Senhor, está aqui. Vamos conter o crescimento desse conflito. Números 12:3 vai dar para a gente o que é a ferramenta perfeita para você acabar com os seus conflitos, para você conter esse crescimento. Números 12:3 vai dizer, era Moisés um homem o quê? Manso, mais do que todos os homens da terra. Então Moisés ele era manso, mansidão. Gálatas 5, 22 e 23 vai estar dizendo lá os frutos do Espírito. Mansidão está lá. Mansidão é a chave para a gente desenvolver esse dom, para a gente evitar e resolver qualquer conflito. Amém? Era manso. E a palavra quando diz assim, mais do que qualquer homem na terra. O pastor Gilmar estava falando sobre a conversa, sobre a gritaria que os vizinhos ouvem, aquela coisa toda, mas ninguém ouve o pedido de desculpa. Eu me lembrei de uma professora lá no ginásio. Olha, entreguei minha idade. Ei, Deus, agora já foi, já soltei. Lá no ginásio, hoje nem é mais ginásio, nem sei mais como chama, mas já não estou que era, eu vou entregar mais ainda a minha idade, que era uma professora de moral e cívica. Oh, Jesus! Tem moral e cívica mais não, Bárbara? Não foi ontem que acabou, não? Não foi, não? Menos também, por favor, Que isso, pastor? Senhor, trata meu coração, Senhor, deixa eu ficar. Olha só, a característica dessa professora de mansidão era tão grande que eu não lembro o nome dela. Não lembro, mas eu lembro exatamente como ela é, pela mansidão que ela estava. Uma turma de 5ª, 6ª, 8ª série, era aquela coisa agradável, Era uma falação, era um monte de jovens que ninguém errava, todo mundo achava que era o máximo. E você ia, falava com ela, e o povo reclamava, escola pública, irmão, era voadora mesmo, e gritando na aula, e você falava para ela,
o seu problema. Não, mas a minha nota é só... Então vamos na minha mesa para a gente sentar para conversar e a gente vai chegar ao seu ponto da sua nota que você está entendendo. Não, mas não sei o que, você vai me reprovar. Não estou aqui com a intenção de reprovar ninguém. Ela só falava assim. Você podia ir para cima dela quantas pedras você quisesse, falando, gritando, fazendo, vendo com uma banda de pera de som para que ela ia te responder sempre no mesmo tom, com a mesma serenidade, com a mesma mansidão. E não tem como, né? O pastor falou isso de manhã, e essa pessoa na minha mente não tem como, amado. Você chega gritando quando alguém te responde na mansidão, você opa. Então, né? Vamos ver isso aí, porque é a mansidão, é um fruto do Espírito. E a palavra vai destacar que Moisés era um homem muito manso, ou seja, a gente pega essa estrutura de Moisés. O Senhor, que já sabia, já tinha ouvido falar daquela fofoca que estava rolando entre os irmãos, aquele conflito que surgiu na família, e traz esse entendimento a Moisés. Ou seja, o Senhor revela a Moisés o que estava acontecendo por trás dele, que ele não sabia. E é maravilhoso a gente ver que um homem tão manso, amado, se você começa a saber que tem alguém tramando mal contra você, alguém da tua família, alguém que está muito próximo de você, talvez você vai pensar, Senhor, então pesa a mão sobre esse infeliz, essa infeliz aí, Senhor. Né? Porque, né, aquele crente que diz que não, se der na minha canela eu dou também. Não. A palavra do Senhor nesse texto vai dizer que para a gente resolver conflitos na nossa vida, mas nas nossas vidas de famílias consagradas ao Senhor, é na contramão dessa gritaria, é na contramão do desespero, é na contramão da voadora, é na mansidão, fruto do Espírito. Né? O fruto do Espírito está em Gálatas, lá, 5, 22, 23, não é os frutos, mas é o fruto, ou seja, é um pacote, é algo que Deus nos permite alcançar pela sua graça maravilhosa no Espírito, e que contempla a mansidão. Então a mansidão fez com que Moisés, naquele momento, sabendo aquilo tudo, em vez de se inflamar mais ainda, ele tem uma atitude completamente ao contrário a isso. Isso é tremendo, amados. É num mundo que diz que você tem que estar preparado para tudo, que você tem que ter resposta para tudo, que se alguém te ofender, você tem direito de ir lá e brigar com ela, de lutar pelos seus direitos, e vai tacar bomba, e faz passeada, e faz tudo. Moisés está dizendo o seguinte: você quer resolver problema de conflito sério? Seja manso, seja calmo. A mansidão de Moisés foi capaz de fazer com que ele, mesmo sabendo que estava se tramando ali contra ele, ali naquele cenário, algo bem ruim, de pessoas tão próximas, não ficasse irado. Eu sei que é muito fácil para você ter essa mansidão, eu tenho certeza que você já dominou isso aí, que está na ponta da língua, né? Sempre que alguém pisa no teu calcanhar, que aquele parente, que o teu filho comete aquele erro que ele vem cometendo 20 vezes, eu sei que você está com seu coração cheio de mansidão para resolver aquilo com ele. Amém? Não é assim, irmãos? Não, né? Não, né? Mas a palavra está dizendo justamente que a gente tem que ir na contramão do mundo. A gente não vence as nossas batalhas pelas nossas forças, amém? Nós vencemos pelo Senhor. A graça dele sobre a nossa vida. As nossas batalhas são vencidas pelo Senhor. Então a gente tem que tomar posse das ferramentas que ele já disponibilizou para nós. A mansidão é uma delas. Talvez eu tenha um temperamento um pouco mais explosivo. Eu preciso dizer para você nessa noite: segura essa onda aí, meu irmão. Aumenta esse teu pavio aí na tua família. Ah, mas ele não pode falar isso de mim, ela não pode agir assim, ele não pode fazer desse jeito. Eu sei que não pode, mas ele está fazendo. Tem um negócio aí que Deus vai tratar, e você precisa ser manso para esperar o tempo certo do Senhor agir. Você precisa ser aquele que no meio da gritaria, como já foi falado aqui pela manhã, vai ser o que vai falar calmamente, e a sua voz vai transbordar da presença do Senhor. A sua serenidade, a sua calma. E a gente vai avançar também nesse ponto, que é algo muito importante, que às vezes a gente confunde e acha que uma pessoa mansa é uma pessoa que sempre se cala. Não é isso, tá? Esse sempre se calar é algo que às vezes se confunde com a mansidão e que tem trazido grandes malefícios para as nossas famílias. As pessoas às vezes não têm que ser manso e sempre se cala. E sempre se cala. E acontece mais uma coisa, se cala, e algum dia essa pessoa explode, e o resto da família olha e fala: mas o que aconteceu do nada assim, virou a chave e explodiu
fúria toda, não é porque ela, e você acredita que ela está dentro de uma mansidão, se resolvendo com o Senhor e avançando, mas ela não está, ela está só em silêncio, guardando e fazendo aquilo dentro do coração dela virar uma bomba relógio. Em algum momento ela vai explodir. Às vezes uma coisa menorzinha que acontece. Às vezes o problema em si, que é o estopim da coisa, nem é o grande. Mas por quê? Porque houve um silêncio. O silêncio não é mansidão. A mansidão faz a gente encarar os conflitos e procurar resolvê-los de uma forma sadia e diante do Senhor. Silêncio não. Silêncio é aquela sujeirinha que você vai jogando para baixo do tapete. Vai jogando. Uma hora você vai passando aquele tapete e vai cair de cara, meu irmão. Deus não quer que você seja uma pessoa que vive em silêncio. Você tem as suas escolhas, as suas preferências, os seus gostos, mas você precisa se comunicar, falar, conversar com a sua família de forma mansa. Não é você fez isso, mas também você fez aquilo, mas você há 15 anos atrás fez isso. Calma, meu irmão. Segura isso aí, Senhor, traz a mansidão para o meu lado. Assim como a gente tem esse exemplo de Moisés aqui, que identificou um conflito, Deus traz à tona, identifica o conflito, vai revelar a Moisés usa a mansidão dele para começar a avançar e entrar no conflito. Não é para fugir do conflito, amém? Está entendendo? Não é para fugir de conflito. Conflito a gente precisa resolver. Não é para enterrar esse conflito embaixo desse tapete. Não é para fingir que não tem nada acontecendo. Deus, através desse texto, me trouxe esse entendimento. Eu preciso que você entenda isso nessa noite. Se tem um problema, ele tem que ser resolvido na maior mansidão possível, cheio do amor de Deus reinando na tua família abençoada, mas Deus quer resolver. Deus não quer que você viva uma vida inteira com seus problemas agarrados, a sujeira embaixo do tapete. Uma família que, em vez de estar avançando, nadando de braçada, como a gente diz no popular, ainda está presa. Por quê? Porque tem sujeira embaixo do tapete. Tem conflito que tem 5 anos que não foi resolvido. E esse conflito, se você trouxer diante do Senhor, com a mansidão, com o amor do Senhor, o Senhor vai trabalhar e vai agir, vai resolver, e a família fica leve, vai, avança. Às vezes, não, mas é porque vai dar um trabalho mexendo nisso aí, meu irmão. Tenha esse trabalho santo diante do Senhor e ajeita a sua família, não deixe essas rachaduras sujeirem não, porque um dia esse muro pode estar cheio de rachadura e você não recupera mais. Quantas pessoas explodem do nada? As pessoas acham que é do nada, mas não é do nada. É um monte de conflito que não foi resolvido durante 10, 20 anos de família e em algum momento joga tudo para o alto e não aguenta mais. Mansidão na tua vida, amados. Mansidão nas nossas vidas, para a gente poder entender, identificar os conflitos, minimizá-los e aí partir para o próximo ponto, que é entrar no conflito. Já que ele aconteceu, não tem como fugir. Eu segurei a onda com a mansidão, aquilo que o Senhor tem me dado, os dons do Espírito. Opa, Senhor, está aqui, vamos resolver isso aqui agora, vamos entrar nesse conflito. Números 12, 4, vai na continuidade. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês 3, saiam da tenda da congregação. E os 3 saíram. Então Deus faz o quê? Traz esse entendimento maravilhoso para mim e para você nessa noite. Se você identificou o conflito, se você já usou aquilo que Deus te deu para controlar esse conflito, agora você vai agir para resolver esse conflito. E qual vai ser o seu mediador? Aquele que te dá o entendimento sobre o conflito. Deus precisa ser o mediador de todos os nossos problemas. Você vê que Deus surge naquele momento, além de trazer o conhecimento de Moisés, ele junta a família e manda sair da tenda, ou seja, vocês precisam se reunir, porque tem algo que precisa ser resolvido aí. Deus age com o entendimento na família que está aos pés dele. O Senhor não está brincando de pique-esconde com a gente, amados. As nossas famílias são consagradas ao Senhor. Então, a partir do momento que algo acontece, Deus vai falar: olha só, se reúnam vocês aí, porque tem algo que precisa ser resolvido. Tem algo que precisa ser tratado. Não tem como esconder nada de Deus, nós já vimos isso. Então tem algo que precisa ser tratado. Deus vai, chama a família toda, reúne tudo, e com a voz dele, com o entendimento dele, ele fala: sai vocês 3. Qual foi a última vez que você chamou a sua família para conversar, meu irmão? Deixa Deus falar isso contigo nessa noite. Qual foi a última vez que você chamou a sua família para conversar? Fala: poxa, naquele dia você teve uma palavra muito ruim comigo. No dia tal você agiu assim, assim, assim comigo. Não foi legal, aquilo está aqui ainda comigo. O Senhor está me incomodando, eu preciso falar isso com você.
aquele dia meu marido, minha mulher, meu filho, meu esposo, meu primo, meu cunhado, aconteceu algo que a gente precisa resolver, porque eu tenho que largar esse conflito aí e avançar, porque Deus tem mais para a minha família. Quando foi que você permitiu que o Senhor entrasse, ao invés de ouvir a voz do Espírito que algo precisa ser corrigido, e ficou silenciando aquela voz, ficou enterrando aquilo, e não deixou que Deus fosse aquele que vai intermediar o seu conflito, aquele que traz o entendimento, que te dá as ferramentas, a habilidade de poder suprir e segurar e passar por aquele momento, e quer também ser aquele que vai intermediar o seu conflito na sua família. E você vai estender isso para a tua família maior, que é a tua igreja, essa pessoa que está do seu lado. Permitir que Deus fale, aponte, nos diga, porque se eu vou ficar com vergonha, não é constrangimento, isso é bênção. Quando você está na presença do Pai, o Pai tem que falar com você. E não é todo pai, eu sou pai, tem os pais, tem as mães, que fala sempre sim para o seu filho. Tem algum momento que vai ser um não, e tem um momento da bronca também. E o momento da bronca, quando vem no coração de um pai amoroso, é tão maravilhoso quanto sim, quanto uma outra resposta. Porque está vindo da parte daquele que te ama. Está vindo da parte que quer o melhor para você. E o Senhor quer o melhor para as nossas famílias. Deus não quer as nossas famílias se arrastando, não crescendo espiritualmente, não crescendo em comunhão, por conflitos que ainda estão ali escondidos, agarrados, presos. Não junta lixo não, meu irmão. A gente vê nesse exemplo que Deus ele entra e ele é um agente de conciliação entre a família, mas ele não resolve. Você percebe isso? Ele não resolve. Ele não, olha só, vai acontecer assim, eu já resolvi tudo. Não. Ele vai tomando as decisões de soberania dele e a família começa a se ajeitar. Não, mas calma aí, essa não. Calma aí, vamos resolver isso aqui, vamos resolver aquilo, né? O conflito não resolvido pode gerar grandes males espirituais. A gente vai ver até males físicos, né? A irmã Miriam ficou leprosa. A lepra, todo mundo aqui já sabe, né? Que naquele contexto era uma doença completamente de excluir a pessoa para fora da sociedade. Era uma doença que ia tirar ela no mapa do povo. Ela não podia mais profetizar diante do Senhor com lepra. Esquece isso, não pode. Então Deus vem, entra, Ele age como esse agente de conciliação. Você tem colocado o Senhor como agente de conciliação na sua família? Deus tem sido aquele que traz à tona aquilo que a sua família precisa corrigir? Aquilo que a sua família precisa avançar? Eu creio que Deus quer muito nos orientar em tudo para que nossas famílias sejam famílias abençoadas, cada vez mais abençoadas diante do Senhor. Mas a gente precisa caminhar com Ele, dentro desse propósito, trazê-lo ao contexto de que Ele possa ter voz ativa sobre nossas vidas e nos falar, como falou aqui com essa família, Moisés, Arão e Miriam. Deus fala, chama e traz para que haja um acerto. Hoje isso precisa acontecer em todas as nossas famílias. Isso precisa acontecer na minha casa sempre. Deus agindo, tendo liberdade. Para ouvir Deus você tem que ter intimidade com Ele, senão você não vai ouvir. Aqui, como eu falei, é uma família igual a nossa, uma família abençoada, consagrada ao altar do Senhor, que surge um conflito e Deus vem claramente e fala com eles. Eu creio que Deus vai sinalizar para nós. Hoje precisamos mexer para avançar com nossas famílias no propósito dele, para avançar cada vez mais adiante com as nossas famílias, para a gente então, depois de entender o conflito, suprimir, entrar no conflito e superar o conflito. O próximo passo é justamente a superação desse conflito, né? O conflito por si só, aparentemente é algo muito ruim, mas tem coisas maravilhosas que você, colocando esse conflito ao tratamento do Senhor, vai poder experimentar com a sua família. Mesmo que o conflito por algum momento possa trazer coisas ruins, né, como a própria enfermidade que trouxe a Miriam, e muitas vezes vai trazer isso para nossas vidas, a gente vê, eu conheço relatos de pessoas que, famílias, pessoas se curaram através de um perdão. Como é poderoso o agir de Deus, como é poderoso você se permitir ser tratado por Deus, ser ali, de alguma forma confrontado por o Senhor, liberar um perdão, receber um perdão e ter ali você sendo curado até fisicamente.
É uma cura que acontece no seu emocional, no seu espiritual e fisicamente. E a gente, quando percebe, então, que Moisés, dentro de tudo isso que aconteceu, a gente vai perceber que eles conseguem, então, superar o conflito depois que Deus entra e age na vida deles. É a caixa? Então a gente vai avançar então, para o ponto que seria a superação desse conflito. A vontade do Senhor é que nós vencemos sempre, amém? Que a tua vida, que a tua família nada de braçada, amém? Arão, dentro de tudo isso que aconteceu, desse conflito de algo ruim, a gente vai ver em Números 12, 11, lê comigo aí o que está acontecendo. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Então Arão, ele está se reportando a quem? O irmão dele. Ele volta aqui e, se você percebe, ele começa a desfazer tudo aquilo que o conflito inicial tinha feito. Ele aparentemente no início ele para de enxergar a autoridade que tinha no irmão dele, a autoridade que havia sobre a vida de Moisés, e tenta se colocar naquele lugar. Aqui agora não, ele já começa diante desse agir de Deus da sua família e se apresenta ao irmão dele: ai, Senhor meu. Ou seja, eu reconheço que a autoridade de Deus é sobre a sua vida e sobre a mim. Então ele coloca, há um momento aqui de reconciliação, de perdão, que parece que vai destravando coisas na vida dessa família, que vai avançando, né? Ele reconhece o seu pecado, ele pede ali, de certa forma ele está pedindo perdão, né? Pois temos agido loucamente, ou seja, ele e a sua irmã estavam agindo fora de si, estavam agindo de uma maneira que não era racional. Mas aquele agir poderoso de Deus diante do conflito fez eles enxergarem que eles precisavam então de uma reconciliação. Houve um momento de perdão. E aquele que no início começava: mas será que ele é tão especial assim? Agora está dizendo: eu reconheço que esse é o meu Senhor. Que esse homem, essa pessoa tem autoridade sobre a minha vida. Você vê a Moisés, que aparentemente seria a pessoa que estava de fora desse conflito, né? Ele teria a pessoa que mais sofreu com esse conflito, clamando ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Então alguém que tem um coração manso diante de um conflito que surge, ele não está preocupado se haverá uma punição para aquele que causou o conflito, mas ele está preocupado em que essa pessoa seja perdoada, e se ela está sofrendo de algum mal, que ela seja curada. Essa é a nossa visão de família. Quando meu irmão tropeça comigo, seja na tua família menor ou na tua igreja aqui, você não tem que desejar que esse irmão seja punido pelo seu erro, mas sim que a misericórdia do Senhor seja sobre a vida dele. E se há algo que está acontecendo, Senhor, eu sei que ele está sofrendo com isso, tira esse peso da vida dele. Olha que fantástico, amados. Isso é mansidão, isso é um espírito que está sendo disciplinado, dominado pelo Senhor, sendo colocado diante do Senhor. E ao invés de amaldiçoar, mas caiu ela com lepra, tem que cair Arão também, porque ele também estava junto na fofoca, e ele também ali inflamou, então que cai os dois. Não, é uma palavra completamente contrária. É uma palavra de quem tem um coração manso e diz: Senhor, cura ela. Ou seja, Senhor, eu não tenho nada contra ela mais, ela não fez nada contra mim, ela fez contra ti. Então, se eu posso pedir algo, cura. Remove o pecado, tira aquilo que nos afastou, porque agora ela não está mais perto de mim. Onde é que está Miriam agora, gente? Do lado de fora do arraial, fora do muro da cidade. Quando Moisés está pedindo isso para o Senhor, o que ele está falando? Senhor, eu preciso que a minha família seja restituída. Eu não estou preocupado se ele errou, quem pecou, qual vai ser a punição. Não, eu quero a minha família restituída. Então derrama a cura sobre a vida da minha irmã. A vida da igreja, você precisa ter esse sentimento, meu irmão, minha irmã, porque você não está aqui para julgar o teu irmão, mas sim para dizer: Senhor, eu preciso que o meu irmão volte a ter comunhão comigo. Eu preciso que a minha irmã volte a participar da mesma comunhão comigo, no corpo de Cristo, como igreja. E o mesmo vai acontecer na sua família. Senhor, mas foi meu irmão que errou contra mim, eu sei, mas eu não quero que ele seja punido. Senhor, eu quero que o teu perdão alcance aquela vida e que ele volte para a comunhão com a minha família. O plano perfeito de Deus não pode ser corrompido. Entrou, é lógico, a doença da Miriam é uma consequência de um pecado que ela consumiu diante do Senhor. Ela, Arão, eles tramaram, falaram diante do ungido do Senhor. O próprio Senhor repreende. Vocês não sabem que Moisés é o meu íntimo? É uma pessoa que eu tenho comigo, que eu falo com ele? Como é que vocês falam contra ele? Ou seja, é uma lepra que tem uma consequência.
e essa consequência que ela tinha que ser punida, o irmão está disposto a perdoá-la, para vê-la novamente reunida com a sua família. Já pensou quantas pessoas a gente vai conseguir ajudar para ser dessa forma? Com esse sentimento de que eu não estou preocupado se o irmão pecou, qual foi o pecado dele, eu estou preocupado em trazê-lo de novo para a presença da família. Então o Senhor vai através de algum anjo lá, toca naquela vida, restitui, ele já entendeu que errou, então traz ele de novo para o relacionamento familiar, traz ele de novo para o relacionamento da igreja. É algo, amados, que você só vai conseguir desfrutar cheio dos frutos do Espírito do Senhor. Por isso eu falei, a tua família, igual essa família aqui, está consagrada, está aos pés do Senhor. Você está usando os seus dons e talentos ao Senhor. Então entenda que o Senhor quer o melhor para a tua família. E é interessante a gente perceber que no momento que ele pede a cura da irmã dele, a outra coisa acontece que é fantástico no meio da família. O povo naquele tempo tinha que andar, tinha que caminhar, tinha que viajar. A palavra do Senhor vai dizer para a gente o quê? Lá em Números 12, 15, assim Miriam esteve fechada, fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. O pecado vai fazer isso muitas vezes na nossa família, com que um ou outro caia, e você não pode deixar esse irmão para trás, você não pode deixar essa pessoa para trás, você não pode enterrar essa pessoa, você não pode abandonar essa pessoa. Esse texto ele salta meus olhos nisso. O povo, vamos esperar Miriam ficar curada. O Senhor falou que é 7 dias, então 7 dias nós vamos esperar aqui, até que ela seja novamente em condições de ser reintegrada ao povo, e aí a gente avança. O Senhor não quer que nenhum da sua família fique para trás. Entenda isso. Há um projeto nele, o que ele fez é perfeito, a família é perfeita, então não é para ficar ninguém para trás. Alguém vacilou, alguém está titubeando. Espera, Senhor, vamos lá, vamos orar, vamos buscar, vamos crescer nisso aqui, que é para a gente conseguir avançar com a família toda. Com os primos, os tios, os pais, sei lá. Tudo que você tem considera como família, né? Eu tenho o privilégio de ser dado a alguns irmãos não biológicos que são irmãos de sangue para mim. Mesmo não sendo ali biológico, mas são irmãos de sangue. E a minha preocupação com eles, eu com eles, é maravilhoso. Você entender que teu irmão tem que estar contigo do teu lado. Marido, mulher, não deixa ele de lado. Não, mas ele não está querendo avançar, puxa ele pelo braço. Fala, Senhor, toca naquela vida lá, faz ele entender que a gente tem que avançar, que nós não fomos feitos para ficar estagnados, que nós, como família, precisamos dar o nosso passo à frente, que o Senhor vai nos acrescentar, e a gente vai chegar muito mais à frente. Um processo, né? Essa palavra tem sido muito falada aqui. É um processo que Deus quer fazer nas nossas vidas, nas nossas famílias, é uma transformação. E esse texto traz esse entendimento para a gente entender o seguinte: não é para você ficar triste porque tem um problema na sua família, perdão. É para você simplesmente agir de acordo com a vontade de Deus, colocando o Senhor como aquele que vai ser o instrumento de intercessão para a transformação e mudança dessa família. Amém? Para a gente caminhar para o final, começar aí para o final. O conflito pode acontecer em qualquer família. E isso, entenda isso. Isso não é um motivo para você entender que Deus errou, que a sua família está errada, que tem alguma coisa que é ruim. Não! Não é. Isso é para você entender que o conflito acontece sim, onde tiver ser humano, inclusive na tua família. O que vai fazer a diferença na sua vida e na sua família é como você vai tratar esse conflito. O enterrá-lo, o esquecê-lo, o fingir que não está acontecendo, não. Eu vou colocar esse conflito nas mãos do Senhor. Identificá-lo, resolvê-lo de alguma forma, que o Senhor seja o centro. Que o Senhor esteja diante. Que o Senhor revele, tenha intimidade de falar com todos. Mas a minha família não é perfeita, eu sei, mas essa daqui também não era. Aconteceu um conflito lá, e é da mesma forma que se resolveu aqui, vai se resolver na tua família. Não, mas tem um negócio errado lá, e por isso eu digo que a minha família não é abençoada. Meu irmão, tem coisa para ser corrigida em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te dar estratégia para você tratar isso aí. Mas a tua família é projeto de Deus, sim. Aleluia.
Não deixa o mundo falar ao contrário. Não, mas tem uma pessoa lá na tua família que não é assim. Eu sei. Ninguém aqui é cego. Nós sabemos dos nossos conflitos. Mas Deus está tratando. Eu estou colocando Ele como prioridade na minha família. E assim como aconteceu com essa família, Deus vai fazer a gente andar novamente.